Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 em diante. Atos, capítulo 2, versículo 37 em diante diz: Ao ouvir isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, o que faremos? Pedro então lhe respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, e quanto o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exaltava com muitas outras palavras, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa, desse mundo que os acolhem a sua palavra. Os que acolhem a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a ele quase 3.000 pessoas. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ver nessa passagem tendo a oportunidade, depois de ser acusado de estar embriagado por ser batizado com o Espírito Santo, logo pela manhã cedo, o povo que não gosta da palavra de Deus se incomoda. É natural. Quem é luz não anda em treva. Aquele que é escolhido ou que escolhe o caminho do Senhor, ele não se mistura. É como água e óleo. Pode botar os dois no mesmo recipiente. Um vai ficar em cima e o outro vai ficar embaixo, mas não vão se misturar. Da mesma forma, quando Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, pega a palavra do reino de Deus, uma palavra de arrependimento para aquele povo que estava aflito, para aquele povo que estava perdido, para aquele povo que estava olhando, mas não estava enxergando o caminho da salvação. Pedro chega e prega Jesus Cristo crucificado, aquela qual eles tinham visto morto, sepultado, mas viram também o Senhor Jesus Cristo vivo, fazendo prodígios e maravilhas. E Pedro prega. Pedro não tem medo de pregar a palavra. A primeira vez que ele tem a oportunidade, ele prega com autoridade, e ele pega a palavra e prega para aqueles que estão ali. Interessante que as Escrituras diz que foram quase 3.000 em uma multidão. Se não estiver atento, a palavra passa. Como nos dias de hoje, muitos são as igrejas, muitos são as placas de igreja, mas nós estamos vendo a palavra sendo que limitada nas pregações, porque as pessoas estão com medo. Pedro não tem medo de pegar a palavra, ele prega a palavra do reino de Deus e prega a verdade de arrependimento. Eu imagino um homem e a multidão, aquela multidão olhando para o homem conhecido de todos, um pescador, segundo alguns dizem, grosso, com muitos estudos, de palavras duras, de ignorância de nascença. Mas de repente este homem prega para uma multidão que ali tinha com certeza pessoas com estudo, como também pessoas analfabetas. Mas quando nós nos entregamos a ser um instrumento na mão de Deus, a pregar o caminho da salvação, a palavra que sai da nossa boca, ela sai com autoridade. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, como está nas Escrituras, e é bem clara, mais cortante que a espada de 2 gumes, capaz de dividir juntas e medulas. Esta é a palavra de Deus quando é pregada somente para agradar a Deus, não para agradar o homem. Ela vai ao encontro daquele que está perdido. E muitos
vão dizer: eu não estou perdido, eu sou apenas uma pessoa livre, namoro com quem quero, bebo quando quero, faço o que quero e faço o que quero no meu corpo. Mas não é bem assim. A palavra de Deus diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo e que nós temos que zelar por este corpo. Pedro pega aquela palavra, ministra diante de uma multidão, e uma multidão se converte, porque Pedro não pregou a respeito de vestes, porque Pedro pregou foi a palavra falando para aquele povo: arrependei-vos dos vossos maus pensamentos, arrependei-vos da idolatria, arrependei-vos vocês que andam em adultério, vocês que estão em orgias, vocês que estão pecando contra o Deus do céu. A palavra foi pregada para uma multidão, talvez que se achasse melhor do que muitos que estavam ali. Mas no final da ministração, quando eles procuram Pedro e perguntam: o que nós faremos? E Pedro diz: confessais ao nome do Senhor Jesus e serei batizado. Meus irmãos, e aquela multidão de quase 3.000 que estavam ali, todos confessaram o nome do Senhor Jesus, todos receberam o Espírito Santo de Deus e todos se tornaram uma nova criatura lavada pelo sangue do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Interessante é que Pedro diz: confessai o nome do Senhor Jesus. Por que confessar o nome do Senhor Jesus? Por que buscar esse Senhor Jesus que é tão anunciado? Porque o próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao céu se não for por mim. Assim diz a palavra de Deus, assim falou o Senhor Jesus. Glória a Deus. E por mais que o mundo queira ignorar este Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, nunca vão apagar o nome do Senhor Jesus, nunca vão apagar a autoridade que tem o nome do Senhor Jesus. E fique ciente a todos que estão ouvindo: esse Senhor Jesus, que é Senhor e meu Salvador, Ele deixa bem claro o caminho que leva para o céu. Ele é bem estreitinho, e a porta no final deste caminho ele é mais estreito ainda, porque as Escrituras em várias passagens diz que não entra no céu os mentirosos, os prostitutos, os lazarentos, os que gostam de jogos, os que estão aí fazendo maldade com o próximo, os que andam fazendo aquilo que não agrada a Deus, tanto homem como mulher, ancião ou criança, quando estão fazendo algo que não é do agrado de Deus, dentro de nós o Espírito Santo de Deus nos incomoda. Há o temor. Quando nós fazemos algo que não agrada a Deus, pode ser em ruas abertas, como pode ser embaixo de um lençol, o Espírito Santo incomoda, o temor incomoda a gente, porque nós escondemos do mundo, mas de Deus nós não escondemos nada. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Por isso Pedro prega com autoridade, e aquele povo se converte porque ouviu falar no nome do Senhor Jesus Cristo, esse nome que tem toda a autoridade no céu e na terra. Este Senhor Jesus Cristo que é o teu e o meu Salvador, para você que está ouvindo. Nós conhecemos o manual do celular, o manual da TV, o manual do carro, o manual da moto. Conhecemos o manual de todo o aparelho que nós compramos para dentro do nosso lar. Antes de colocar em uma tomada, vamos para o manual dar uma examinada, ver o que pode e o que não pode. Mais uma vez eu falo, olhar no manual o que pode e o que não pode. Nós somos como um aparelho. Tem coisas que Deus permite, mas tem coisas que Deus não permite.
E só vai entrar na Terra Santa, na cidade celestial, onde a Bíblia diz que lá não precisaremos de luz da lua e nem do sol, porque a glória de Deus iluminará. Só vão para aquele que se esforçar em sair da mentira, sair da prostituição, sair dos vícios, sair da idolatria. Não se engane, céu e inferno é uma realidade. O mundo físico e o mundo espiritual é uma realidade. Ninguém convida um estranho para entrar dentro de casa. Queira conhecer ao Senhor Jesus enquanto é tempo, porque lá em Apocalipse diz que nós seremos julgados pelas nossas obras. Há um livro onde está tudo sendo anotado. Anotado o que é bom, anotado o que é ruim. E nós iremos prestar conta diante do Senhor. E eu posso aqui abrir um parênteses e dizer que nesse dia vai ter uma balança entre nós e Deus, entre nós e aqueles que irão nos julgar. E essa balança tem que pesar a favor do Senhor Deus da glória, das obras boas. Porque se a balança pesar para o adultério, para a mentira, para o pecado, para a prostituição, se a balança pesar para o lado negativo, é condenação. Mas se essa balança pesar, como as Escrituras diz, fazeis tudo que é bom, fazeis tudo que é bom. Se essa balança pesar para o lado que o Senhor Jesus olha e dizer, este é meu filho amado, este é o meu servo querido, aí tu vais se encontrar com as tuas vestes brancas. Mas ai daquele a qual a balança pecar para o lado da mentira, para o lado da sujeira, pois experimenta lá, depois vai experimentar, infelizmente, o inferno, onde as Escrituras também diz que lá o fogo não se apaga e o verme não morre, e é tormento e tortura e dor 24 horas por dia. É um lago de fogo que não se apaga, é um verme consumidor das carnes que não morre. Pense num lugar terrível. E que lugar é esse? É sem a presença de Deus, é sem a presença do Espírito Santo, é sem a presença do Senhor Jesus Cristo. Eu não prego uma placa de religião, mas creio que todos que estão ouvindo são cristãos e têm uma Bíblia Sagrada na sua casa. O que eu digo, o que eu aconselho é leia atentamente, pois aqui está o nosso manual, que nos orienta o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. Se pegarmos uma TV nova e ligar na tomada uma potência, agora não é permitida, ela vai queimar. Do mesmo jeito é nós. Se andarmos por caminho que o Senhor Jesus não permite, numa hora irá queimar, que o Senhor dependa, no fogo do inferno. Por isso aconselho, pega a tua Bíblia Sagrada, peça direção a Deus e ao Espírito Santo de Deus, medite nessa palavra tão poderosa, esta palavra que tem transformado o mundo. Não se incomode com uma placa bonita numa igreja onde a ferrugem e a traça derruba, mas se incomoda com a tua salvação, porque ela é individual. Papai e mamãe não vai te salvar, teus recursos financeiros não vai comprar a tua salvação. Somente você buscando em espírito e verdade, andar em santidade e reto diante do Senhor, conquistará pela graça de Deus a salvação. Irá experimentar uma paz, um gozo, uma alegria, onde as Escrituras diz que lá não haverá mais choro, não haverá mágoa, tristeza e nem dor. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.